Você já deve ter tido dificuldade para dormir, e se você não teve ainda, sinto muito em te dizer que você provavelmente vai ter em alguma parte da sua vida. E como a maioria das pessoas, você não vai saber o que fazer e vai apenas aceitar o fato da sua insônia ser parte de você. Bom, hoje o meu objetivo é pelo menos iniciar o processo para fazer você se livrar dessa insônia. E como que eu posso fazer isso? Simplesmente entendendo o porquê dela existir. As pessoas acreditam que o sono é um estado em que você se desliga do corpo físico e que ele acorda simplesmente renovado. E esse é o maior engano das pessoas. Na verdade, um sono é o processo riquíssimo de movimentos dentro do nosso cérebro. Ele ensaia a resolução de problemas, reserva uma boa parte para o armazenamento de memórias, e enquanto tudo isso acontece, bom, ele cria os sonhos. Os sonhos são gerados em uma fase do sono que é extremamente profunda e distante, o famoso sono REM. Mas acima de tudo, os sonhos são o que é chamado de guardiões do sono, ou seja, um não acontece sem o outro. Mesmo que você não lembre exatamente os sonhos de uma noite ou não lembre de nada, saiba que para dormir houve o sonho. E o que tem a ver os sonhos com a insônia? Eu digo que tudo, já que o processo do sono ocorre em um local abaixo da consciência, e é desse mesmo lugar que os sonhos se representam. Mas muitas vezes as verdades dolorosas sobre nós mesmos e das nossas vidas se afastam da nossa mente e vai para o mesmo lugar onde são produzidos os sonhos. Pense comigo se eu disser que se a gente enfrentar nossos demônios e essas verdades a todo momento, o mundo se tornaria um lugar completamente caótico. Mas em algum lugar eles aparecem, e é nos nossos sonhos. Então começa um jogo onde nós não queremos enfrentá-los, porém obrigatoriamente por um instinto de sobrevivência da nossa mente, nos deixa à mercê desses conteúdos, pois eles abalam o nosso cérebro enquanto estamos acordados. E é por isso que um sonho legal e tranquilo pode se tornar um pesadelo em um estalar de dedos, pois eles são produzidos no mesmo lugar que guardamos nossos segredos mais profundos sobre nós, mesmo que nem saibamos que eles existem. Mas por que, em certo momento, esse processo é completamente interrompido e ele acaba não acontecendo, deixando a gente acordado por horas? Existem 3 problemas em 3 níveis diferentes. O primeiro deles é a pessoa que nem sequer consegue iniciar o sono, o segundo que dorme um pouco mas acorda repentinamente e não consegue voltar a dormir, e o terceiro é aquele que dorme superficialmente em pequenas porções durante a noite, mas a maioria do tempo está completamente acordado. No primeiro nível, o que permeia a dificuldade de iniciar o sono não é outro algo senão o pensamento. O pensamento nesse primeiro nível de dificuldade é massacrante. A pessoa tenta solucionar todos os problemas de sua vida em um instante e imagina infinitos cenários para cada coisa que não sair da forma que ela espera. Entretanto, essa forma de pensamento esconde uma verdade, que por mais que tentemos encontrá-la por meio dele, não será possível, pois o pensamento, ou melhor, pensamento ruminativo, é um mecanismo de defesa, e enquanto ele está ativo, a solução está sendo mantida em um outro lugar. Esse outro lugar é o mesmo lugar onde está presente a formação dos sonhos, que só acontece uma vez que estamos dormindo. Neste local está algo que nós não queremos reconhecer porque talvez afeta o alicerce da nossa existência, tornando a nossa presença nesse mundo farta demais. Então o seu pensamento nesse nível ele está te protegendo e não te atrapalhando, pois ele não permite você dormir para depois sonhar e reconhecer o que dói. No segundo nível, onde você foi subitamente arrancado do seu sono e provavelmente fica desnorteado e confuso, quase como se você tivesse tomado um soco de dentro para fora, a primeira coisa que devemos nomear é que esse sentimento pode ser chamado de estado de alerta.
Você está praticamente preparado por um instinto de sobrevivência de levantar da cama e sair correndo. Mas de repente sua consciência diz para você que estava apenas sonhando ou estava apenas dormindo. Você senta e tenta recuperar a memória, mas nada aparece. Esse estado de alerta talvez seja um encontro súbito com aquilo que incomoda, e em uma medida desesperada sua consciência literalmente te dá um soco para você não entrar em mais contato com aquilo. Aquilo, como eu disse anteriormente, pode ser um conteúdo que você disfarça, dizendo que não lhe afeta, mas você sabe que te afeta profundamente, a ponto de você ativar todos os seus recursos de sobrevivência caso você tenha contato com ele. Essa é a sua mente dizendo que enterrar isso não vale tanto a pena assim. No terceiro nível, você dorme e acorda muitas vezes, no máximo dormindo 20 minutos num ciclo infinito e incansável. Acredito que de todos, esse é o que é mais insuportável, porque você literalmente não consegue fazer nada e nem pensar em nada. É só um zumbi andando de um estado vegetativo para outro. O que está acontecendo é que você está transitando de um ambiente interno para um ambiente externo. A transição para o mundo interno acontece a partir de quando nós conseguimos traduzir parte das coisas que acontecem na nossa vida, até aquelas coisas que aconteceram há muito tempo atrás. Mas se estamos falando de uma pessoa que falha nesse processo, ela está relutando para ficar na realidade, onde talvez é o seu conforto. Pode-se esperar que essa pessoa não se dá a liberdade de descanso, acha uma inutilidade o ato de dormir e fica sempre procurando concluir um certo objetivo. Essa pessoa nunca pode estar imersa em si mesmo ou sequer entediada. Há um conflito em entregar-se a si mesmo, ou mesmo por achar que é perda de tempo, jogando tudo aquilo que ela está empurrando para baixo, mais para baixo ainda. Entretanto, leve isso como um aviso, afundar isso não vai fazer ele sumir. Com os 3 níveis definidos, o ponto em comum que há entre eles é que há um conflito no fundo da nossa mente, e ele não cabe na nossa consciência porque não é bem-vindo, seja uma verdade dolorosa, uma aceitação ou um problema que estamos procrastinando sem fim. Nada disso infelizmente some, e isso é ricocheteado para dentro dos nossos sonhos, que por sua vez é fonte de energia para podermos dormir tranquilos. Mas como eu disse, nesse vídeo eu tenho que oferecer-lhes o início do processo para melhorar esse mau costume que você tem. E eu digo que para você começar o processo de melhorar essa parte da sua vida é simplesmente enfrente isso. E se você não sabe o que é isso que está debaixo do tapete no fundo da sua mente, bom, você vai ter um trabalho dobrado. Porém, a partir do momento que você saber qual que é a coisa que te aflige, faça uma terapia, converse com um amigo, converse com seus pais, procure conselhos de profissionais, faça alguma coisa que talvez depois disso tudo você finalmente pode dormir.